Boa noite, YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre a principal coisa que te paralisa, né? Te impede de realizar cirurgias ambulatoriais, que é o medo de errar. Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal, sou médica veterinária cirurgiã e aqui fundadora do Descomplicando a Cirurgia Vet, que é o canal que eu levo o ensino da cirurgia ambulatorial para todos os médicos veterinários, clínicos, plantonistas, te mostrando que você pode e deve realizar cirurgias ambulatoriais no seu plantão, tá? Gente, para começar, eu quero que vocês entendam, que você entenda que se você tem medo, isso é ótimo. Ter medo não é ruim, é algo muito bom. Isso mostra que você tem o quê? Você se importa com o seu paciente. Você sabe que você está lidando com uma vida ali no seu plantão, do peso que é isso, né? Que você tem que saber fazer tudo da maneira correta, que um erro, um deslize seu pode sim e vai prejudicar esse paciente, vai fazer com que ele possa vir a óbito. Mas o que vai te diferenciar, gente? É o que você faz com esse medo. Porque ter medo é normal, é ótimo, é maravilhoso. E eu vou te mostrar aqui que não é não ter medo. Você vai continuar tendo medo, tá? Sinto te falar. Ou você acha que cada vez que eu vou fazer uma cirurgia nova, uma cirurgia que eu nunca fiz, que eu não fico com um receio, que eu não fico com um certo medo do que vai acontecer ali, se vai realmente dar tudo certo, se eu vou ter alguma complicação ou não, se vai dar alguma coisa de errado, se eu vou conseguir resolver ou não. Isso sempre vai ter, tá? O problema diferente é que eu já tenho uma experiência maior, eu tenho uma mão cirúrgica maior, então eu já tenho uma prática de diversos procedimentos. Então, cada vez que eu vou realizar um procedimento novo, eu sento, estudo, releio a técnica, vejo a técnica, se possível treino, e eu vou para o procedimento mais preparado. Então, o que te diferencia é isso. O que você vai fazer com esse medo? Não deixar esse medo te paralisar, tá? Então, gente, a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é que ter medo é normal e é bom, tá? É bom. Mostra que você se importa com o seu paciente, que você está se importando com o seu paciente, que você é prudente, que você não vai fazer nada de errado por mal. A gente tem dois tipos de medo na nossa vida, né? A gente tem aqueles medos racionais e os medos irracionais. O que é isso, Janaína? Os medos racionais, eles são aqueles medos que realmente eles te protegem de alguma coisa. São medos que eles estão ali no seu organismo, na sua mente, no seu sistema neurológico e que eles vão te proteger. O medo, ele é um mecanismo de autoproteção do nosso organismo. Então, os medos racionais são aqueles medos que vão te proteger, vão proteger a sua vida, tá? Então, é aquele medo que vai te impedir de se tacar na frente de um carro ou atravessar a rua. É aquele medo que vai te impedir de se jogar da janela, de jogar na frente de uma bala. É aquele medo que te protege mesmo, protege a sua vida. E os medos irracionais são esses medos sem sentido, sem lógica, tá? Por exemplo, eu tenho medo de aranha. Eu morro de medo de aranha. Óbvio, né? Tem aranhas que podem me matar. Mas, gente, eu tenho medo de aranha. Tô melhor agora. Tô melhor. Mas eu tinha medo até de aranha de banheiro, sabe? Essas aranhas de teto. Morria de medo. Mas nada que a gente vá morar sozinho e não faça a gente resolver, né? Tive que aprender a matar esses bichinhos chatos. Então, gente, entender o seu medo ali de realizar as cirurgias ambulatoriais, elas vão estar muito relacionados com os medos irracionais, tá? Não é um medo que tá te protegendo, é um medo de autoproteção, né? Não é um sistema de autoproteção do organismo. É um medo que não tem lógica. Medo de escuro. Muitas vezes você não tem motivo para ter medo de escuro, mas você tem medo de escuro, tá? Então, entender que o medo de realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, eles estão relacionados, são medos irracionais. Não são medos que estão te autoprotegendo ali, protegendo a sua vida. E assim, de modo geral, só para eu te explicar, pode ser que você esteja caindo aqui agora, o que são, né, os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos? São aquelas cirurgias ambulatoriais que são dever de todo clínico saber realizar, tá? Dever de todo clínico saber realizar, que são procedimentos ali cirúrgicos, sim, que provavelmente você viu na disciplina de técnicas cirúrgicas, de patologia clínica cirúrgica, e que por isso você acredita que somente o cirurgião, ele pode e deve, tem competência para realizar esse procedimento, mas não. Nada mais são do que cirurgias ambulatoriais, cirurgias que são realizadas no ambulatório. Ou seja, a maioria delas são realizadas somente sob sedação. Então, na maioria das vezes, você só precisa de uma sedação ambulatória, né? Telematerial e tudo mais. E quais são esses procedimentos? Eu coloquei lá nos stories também alguns procedimentos e disparado ganhou
a toracocentese, né? E depois o dreno torácico, como os principais procedimentos que vocês têm medo, que você tem medo. Mas o que a gente tem? A gente tem o da toracocentese, dreno torácico, abdominocentese, a redução de proptose ocular, exoftalmia traumática, prolapso de reto, sonda esofágica, tá? Então, sonda de esofagostomia, faringostomia, punção cricose, cricotireoidostomia, são todos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos que você, como clínico, plantonista, tem que saber realizar ali o tratamento de feridas, bandagens. Por quê? Porque são procedimentos que podem ser o diferencial na hora de salvar a vida do seu paciente, tá? Então, ele pode ser um procedimento que, se você fizer, você vai salvar a vida do seu paciente, e se você não fizer, ele pode se prejudicar, ele pode vir a óbito por causa disso, tá? Ou até mesmo procedimentos que vão melhorar a qualidade ali, você pode salvar um olho, como no caso da esoftalmia traumática. Se você não reduz ali, não reposiciona um bulbo ocular, que pode ser reposicionado no momento do atendimento, ele vai acabar perdendo o olho, tá? Então, como um professor que eu assisto a aula falando, os olhos, eles não dão segunda chance, né? Então, se esse paciente chegou para você com esoftalmia traumática e você não reposicionou e era possível reposicionamento, esse paciente, ele vai perder o olho por conta disso. Salvar membros também. No tratamento de feridas, a gente tem aí diversos veterinários que preferem. A gente tem muita lesão em membro, né? Principalmente em animais atropelados, animal de rua, né? Que sofre briga, atropelamento, queda. A gente tem muitas feridas em membros, feridas graves, onde a gente consegue. Hoje eu mesmo liberei um gatinho que estava em tratamento concomitante de uma ferida em membro e esporotricose, que queriam amputar a pata dele. Por quê? Porque é mais cômodo para o veterinário, é mais rápido, é mais fácil, tá? Onde ele 7, 10 dias de pós-operatório ele está liberado. Esse gato, ele estava em tratamento para esporotricose, junto com o tratamento da ferida, e ele estava aí, acho que desde o começo do ano, em tratamento, para recuperar essa pata. E hoje eu liberei fechadinho, bonitinho. Então, assim, dá trabalho, pode levar meses, pode levar semanas, meses para curar, tá? Mas a ferida acaba sendo algo mais simples, né? Mais fácil, mais rápido de ser feito, tá? Então, esses são procedimentos que eu sei que a maioria desses procedimentos, né, você não realiza porque acredita que é realmente o cirurgião que tem que fazer, porque você aprendeu nas disciplinas de técnicas cirúrgicas, de patologia clínica cirúrgica. Então, você acredita que é o cirurgião que tem que realizar esse tipo de procedimento, quando, na verdade, você, como clínico, tem o dever de realizar, tá? Então, acho que muitas vezes o seu medo, a sua insegurança também está relacionado a isso, porque você viu nessa disciplina, você acredita que só o cirurgião faz, e muitas vezes você faz estágio em locais, o clínico que você acompanha também não realiza esses procedimentos. Então, você vai o quê? É aquela pessoa que você está acompanhando, que você está estagiando, que você está aprendendo. Se essa pessoa não faz esses procedimentos, então você acredita que tá certo, realmente, você não precisa fazer esses procedimentos. Você pode, deve ligar para o cirurgião, tá? Só que muitas vezes o cirurgião demora para chegar, né? E isso compromete a vida, compromete o bem-estar desse paciente. Eu recebi hoje uma mensagem de 2 seguidores, mas eu já recebi várias vezes mensagens: Janaína, eu não faço esses procedimentos porque a clínica que eu trabalho, eles não permitem a gente fazer esse tipo de procedimento, só o cirurgião pode fazer, só o dono da clínica pode fazer. E eu sei que tem muito local assim, eu já trabalhei em local assim, onde, inclusive, quando eu voltei para o Rio, né, como eu voltei a fazer plantão, e uma das clínicas que eu trabalhava, eu podia operar meus pacientes, que eu atendesse, mas em outra clínica, mesmo eu tendo residência, tendo pós-graduação, eu não podia operar. Somente o cirurgião da clínica podia fazer esses procedimentos, tá? E, gente, assim, acho em certo ponto até certo da parte dos donos e tal, se forem pessoas que fazem tudo da maneira correta. Por quê? Eles precisam ter ali, ganhar uma certa confiança na pessoa que está começando para realizar esses procedimentos. E cirurgias também, tá? Mas eu sei que muitas clínicas, muitos locais, eles não permitem os clínicos realizarem esses procedimentos, porque é o dono da clínica que é cirurgião, na maioria das vezes é aquele cirurgião, né, que não tem uma pós, não tem uma residência, mas faz algumas coisas, né, faz ali da moda, do jeito dele. E isso também prejudica muito o paciente e te prejudica. Por quê? Porque é um local que você não vai crescer, você não vai se desenvolver, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que, será que vale a pena eu ficar num local desse? Será que vale a pena eu trabalhar num local desse onde eu não vou conseguir me desenvolver, tá? Porque se você ficar muito tempo preso num lugar desse, você vai ficar lá só atendendo consulta, fazendo vacina e coletando exame de sangue. É só isso que você vai fazer. Aí você vai ter lá 10, 15 anos de formado e você vai continuar com os mesmos medos do recém-formado, que não sabe passar uma sonda esofágica, por exemplo. Então, o primeiro ponto é você procurar um local onde você possa se desenvolver profissionalmente, tá? Onde você consiga crescer
treinar, praticar, ter seus momentos de erros e acertos para se desenvolver mesmo. Um local onde você consiga ter esse apoio e você consiga ver um crescimento, né, na sua carreira. Senão não adianta nada, não adianta você ficar se matando 12 horas, 24 horas, 48 horas de plantão para ganhar 100, 120 reais, porque você só pode fazer consulta, vacina e coletar exame de sangue. Uma outra questão que faz com que você tenha medo também de realizar esses procedimentos é o quê? Lembra lá que eu falei, né, que você aprendeu essa disciplina de cirurgia. Se você quer clínica, muitas vezes você não gosta de cirurgia, tem medo de sangue. Eu tenho uma aluna do cirurgia ambulatório cirúrgico, na verdade era do meu outro curso, que ela morria de medo de sangue e ela não conseguia fazer nada de procedimentos, nada que envolvesse cirurgia, que envolvesse sangue. Então, quando você tem esses receios, você acaba o quê? Não dando a devida atenção que você deveria dar para aquela disciplina. Você acaba estudando para passar na prova, né? Então, quando você cai no mercado de trabalho e você vê que você precisa desse conhecimento, você começa a se ver meio perdido, né? Então, muitas vezes, você não sabe a teoria da maneira correta, você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe o passo a passo, você não sabe a parte teórica do procedimento, né? Quando fazer, por que fazer, quando não fazer, quais complicações podem ter, como resolver essas complicações. Você não tem esse conhecimento na sua mente. E aí, quando você não tem isso, você fica perdido. E quando você fica perdido, você acaba tendo insegurança, você acaba ficando com medo de realizar esses procedimentos, porque você não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer se alguma coisa der errado. E isso te paralisa. Como a Kathleen falou, que ela, mesmo sabendo que sei a teoria, ela não tem segurança, né, Kathleen? Que, mesmo sabendo que sei a teoria, você não tem segurança. Por quê? Porque você não tem prática, tá, Kathleen? Você não tem prática na realização de certos procedimentos. E você só vai conseguir prática, gente, fazendo, tá? Só vai conseguir prática realizando os procedimentos. E não adianta você... mas como é que eu vou ter prática? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou errar, que não sei o quê, como é que eu vou fazer isso? Não vou saber como lidar e tudo mais. Gente, bota uma coisa na sua cabeça. Errar é normal, tá? Errar é normal. Óbvio que a gente tem erros que são, assim, erros grotescos, erros que realmente você vê que a pessoa foi negligente ali, né? Que o veterinário foi negligente, mas erros não, a gente tem outros erros que são normais, tá? Tem um livro, ele tá aqui, mas não sei se vocês já leram, tem um livro Sem Causar Mal, que conta a história de um neurocirurgião humano, tá? Um médico humano, neurocirurgião, e ele conta vários relatos de vários pacientes que ele operou e tudo mais. Aí tem um capítulo que ele fala sobre erro, ele fala justamente sobre erro. E ele fala sobre uma vez que ele foi, acho que numa casa de repouso, não lembro ao certo, para ver algum paciente. E nesse local, ele encontrou um paciente que ele tinha operado na época que ele era residente, se eu não me engano, na época ele era residente, e que ele tinha cometido um erro na cirurgia, e esse erro fez com que essa pessoa ficasse em coma. E aí isso reviveu, né, várias experiências nele, e ele comenta no livro que todo bom neurocirurgião, ele tem ali uma fila, vários outros pacientes que ele deixou em estado comatoso, tá? Isso um neurocirurgião humano, tá? Onde eles têm muito mais tempo de formação em graduação, muito mais tempo de formação em residência. Então, assim, não ache que você vai ser contemplado por nunca errar, por nunca fazer nada de errado, nunca cometer um erro. Você vai errar sim, tá? Eu já errei. E você começa errando quando você tenta se comparar com veterinários que estão aí, no mercado de trabalho há muito tempo e que são muito seguros, são muito confiantes, sabem o que estão fazendo e fazem ali com total competência, né? Então, você acaba achando que você tem que ser assim também, mas você não olha todo o caminho que essa pessoa percorreu para chegar nesse nível de confiança que ela tem hoje, tá? Então, gente, você acaba comparando os seus bastidores, né, com o palco dos outros. Não acha que aquele profissional que está lá no auge hoje, aquele professor que você admira, que você gosta, que você segue, que você quer ser igual, que ele não teve seus medos, seus receios no começo da carreira. Porque ele teve sim, tá? Ele teve. E se bobear, tem até hoje alguns medos e receios, que é normal, tá? O que vai diferenciar esse profissional que hoje é seguro, que hoje é confiante, é o que ele fez com esses erros no começo, tá? Por quê? Porque o medo, muitas vezes, ele vai querer te paralisar, né? Ele vai querer te paralisar, fazer com que você não faça nada, não se arrisque, porque o nosso organismo, ele não quer ter problemas, ele quer manter ali a homeostasia, ficar tranquilão, para se algum predador vier te pegar, tu tá com toda a energia. Então, teu cérebro, ele não quer gastar energia. Então, ele quer ficar quietinho ali, sem problema nenhum. Então, se você tá com medo, ele vai, deixa isso pra lá, deixa isso quieto, encaminha para outro lugar, encaminha para um lugar que tem suporte, porque aqui não tem suporte. Gente, isso não tem lógica, tá? Por quê? A maioria dos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos,
Você não precisa de nada de outro mundo, você não precisa de equipamentos de outro mundo, você não precisa de um respirador mecânico, de um aparelho, enfim, você não precisa de um medidor de lactato, de nada muito elaborado. Você precisa, na maioria das vezes, de agulha, scalp, torneira de 3 vias, seringa, o dreno, tá? Mas você pode adaptar com sonda, que veterinário é o rei da gambiarra, né? Mas sonda, você vai precisar de sondas esofágicas, sondas uretrais, scalp, seringa, torneira de 3 vias. Então, oxigênio. Então, a gente não tem desculpa que você pode usar um ambu, tá? Ambu tem que ter em todo lugar. Então, assim, não tem desculpa para você, não vou fazer tal procedimento porque meu consultório não tem suporte. Gente, não é possível que você não tenha um scalp, uma agulha, uma torneira de 3 vias, às vezes é mais difícil, mas não tem torneira de 3 vias para fazer uma drenagem, uma toracocentese, vai usando a pinça cada vez que você desacoplar a seringa, para não entrar ar de forma iatrogênica. Isso daí não tem desculpa. Isso daí é você querendo se resguardar, você querendo não assumir a responsabilidade por aquele paciente. E aí você encaminha ele para outro lugar. Por quê? Porque nesse momento você está fechando seus olhos e mandando para outro colega, mandando a responsabilidade para outro lugar, sem nem sequer saber que se esse paciente vai chegar vivo ou não no outro atendimento, tá? Muitas vezes ele não vai nem chegar vivo e você não vai nem saber disso, porque você encaminhou para outro lugar, então você tirou o problema das suas costas, tá? Então, o medo, ele faz isso. E quem sai prejudicado é o quê? É o seu paciente, tá? É o seu paciente. Então, na hora que você pensar em resolver, encaminhar um paciente porque você acredita que não tem suporte, cada vez que você pensar em, não vou fazer esse procedimento porque eu não tenho coragem, por exemplo, chega um animal atropelado com trauma torácico, com dispneia, e você precisa fazer uma toracocentese para ver se tem pneumotórax, hemotórax, e você não faz essa toracocentese porque você tem medo, e aí você, vamos radiografar para ver se tem pneumotórax ou hemotórax, aí você vai radiografar o paciente. Tá errado, tá? Por quê? A toracocentese é primordial, é isso. Você não vai levar um paciente descompensado para a mesa de raio-x, tá? Então, você tira a responsabilidade de você e joga para o outro colega. Então, não tem desculpa você não fazer, tá? Então, na hora que você for encaminhar um paciente para outra clínica, outro hospital, você não for fazer uma toracocentese, como nesse caso que eu falei, né? Na hora que você pensar nisso, o que eu quero que você faça? Que você pare e reflita. Será que eu não fazer esse procedimento vai ser eu encaminhar esse paciente para outro lugar vai ser melhor do que eu tentar fazer o procedimento, eu tentar salvar a vida desse paciente? E se eu errar, ok, o que eu vou fazer com esse erro? O que vai te diferenciar, gente, dos vets que estão aí, que tem sucesso, que tem confiança e tudo mais, é o que você faz com esse erro, tá? Aqui, mas como lidar com essa culpa? Você tem que entender que, como eu falei lá do livro, né, que ele fala que todo bom neurocirurgião tem uma fila ali para trás de vários pacientes em estado, que ele deixou em estado comatoso, tá? Por quê? Ele errou sim, você vai errar, eu errei. Os maiores veterinários erraram também. Só que o que eles fizeram com esse erro? Ao invés deles deixarem esse medo paralisar e, errei, nunca mais vou fazer nada desse jeito. Ou então, que eu conheço muito, né? A pessoa erra, faz errado, não percebe o erro, não aceita o erro e continua cometendo os mesmos erros, tá? Você vai continuar do mesmo jeito para sempre, tá? Então, assim, você pegar, analisar o caso que você fez, analisar o procedimento que você fez, ver lá onde você errou, o que você acertou, o que você fez de errado, o que você fez de certo, qual foi o ponto ali que você mais teve dificuldade, qual foi o ponto que você percebeu que você errou, e a partir disso, você pegar o quê? Abrir o livro novamente, abrir um artigo científico, um cadáver que seja para praticar, e analisar, estudar onde você errou, o que você tem que fazer para não errar mais isso. Para quê? Para no próximo paciente você não cometer mais esse mesmo erro. Você pode errar no mesmo procedimento, outro local, tá? Em outra parte do procedimento. Mas você não vai mais errar nesse ponto que você errou na primeira vez, tá? Então, assim, isso que vai te diferenciar. E aí, quando eu falei lá que se você permanecer nessa clínica que não permite você fazer procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, o que vai acontecer com você? Você vai ser um veterinário formado aí há 10 anos e que nunca cometeu erros e nunca aprendeu com esses erros. Então, você vai continuar com medo, tá? Isso daí, gente, não adianta. A curva de aprendizado é assim, você vai sentar a bundinha, estudar a teoria, você vai praticar, você vai fazer no animal que chega no seu consultório, no seu atendimento. E no momento que você errar, porque você vai errar, você vai pegar e vai analisar esse erro. Você vai analisar e ver aonde você errou para que você não erre mais no mesmo ponto, tá? Você não erre mais no mesmo ponto
E assim você vai melhorando o seu atendimento, melhorando a qualidade da realização dos seus procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. Você vai chegar a ser aquele veterinário super confiante, super seguro, que você admira, que você vê, que você gosta e tudo mais, tá? Então, gente, as maiores principais causas que vão te deixar ali com medo de... Me fala aí nos comentários, o que você tem mais medo? De errar e matar o paciente, errar e piorar a situação do paciente, de não conseguir reverter alguma complicação, errar na técnica cirúrgica. Me fala aí nos comentários o que mais te causa medo aí na cirurgia ambulatorial. Me fala o que mais te causa medo. Eu vou te dar aqui as principais dicas para você não ter mais esses medos. A sensação é de estudar e nunca saber de fato o que é necessário no momento emergencial. Mariana, assim, a gente nunca vai saber tudo. Tá? A gente nunca vai saber tudo, então a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, fazendo cursos, lendo artigo, indo para congresso. Então, isso é muito importante. E você está formada há quanto tempo, Mariana? Porque, assim, no começo a gente acaba tendo mais dificuldade, mas conforme a gente vai atendendo, a gente começa a perceber que as coisas, elas tendem a se repetir, né? Na rotina, né? Rotina. Então, por exemplo, toda semana eu opero pelo menos uns 2, 3 tumores de mama. Piometra, vem 5, uma atrás da outra, tá? Teve mês passado, eu acho, uma semana que foram as 4 hérnias perineais, uma atrás da outra. Então, as coisas começam a se repetir. É claro que tem algumas coisas que são mais raras, mais difíceis de aparecerem na rotina. Tipo, amanhã eu tenho um tumor de fígado para fazer. Tumor hepático, cirurgia hepática não é comum na minha rotina. Não é comum na minha rotina. Eu já fiz, mas não é comum na minha rotina. Então, vai bater uma insegurança maior do que uma mastectomia que eu faço ali 3 por semana. Ou mais, às vezes. Tá? Então, conforme você vai fazendo, Mariana, você vai percebendo que você vai ganhando confiança, o conhecimento que você estudou vai se consolidando mais ali, vai se consolidando melhor no seu pensamento, na sua mente. E aí, na hora de agir, você vai ficando mais tranquila, mais calma, porque você já fez uma vez, você percebeu que você sabe, você viu ali onde você errou, onde você ficou mais nervosa, onde você se sentiu mais insegura para realizar algum procedimento. E aí você vai vendo que você vai se tornando mais segura, tá, Mariana? E principalmente quando essas coisas, elas... Aí, tá vendo? Você vai se formar esse ano, então, assim, você vai ver que as coisas se repetem na rotina. E conforme elas vão se repetindo, você vai tendo mais confiança, conforme você vai realizando, né? Você vai ganhando confiança e você vai perdendo o medo. O que você não pode é deixar que o medo te paralise, que o medo te impeça de realizar os procedimentos, que o medo te mantenha ali na sua zona de conforto, quietinho, encaminhando todo o paciente que chega para alguma cirurgia ambulatorial. Catherine, de abrir o animal e não saber o que fazer. Catherine, aí você resolve o quê? Sabendo a teoria, tá? A primeira coisa é saber a teoria. Você tem que saber o que você tem que fazer antes de abrir o animal, tá? Antes de fazer o procedimento, você tem que saber o que tem que ser feito. Ah, mas eu sei que eu já estudei isso, mas eu não lembro direito. E aí você vai fazer o quê? Antes de entrar para a cirurgia, para o procedimento ambulatorial cirúrgico, você vai pegar a Fossum, por exemplo, que é um livro mais rotineiro, assim. Você vai pegar, abrir, vai ver, vai ler, vai estudar, tá? Então, você tem que sentar a bunda e estudar a teoria e praticar em cadáver, praticar o que der para praticar, para quando você chegar no momento de realizar o procedimento na rotina, você vai ver que vai ser tudo muito mais fácil, muito mais prático. As emergências cirúrgicas, nas emergências, as urgências cirúrgicas, a gente tem diversos procedimentos e aí diversas patologias, no caso, né, que devem ser estabilizadas previamente antes da realização da cirurgia propriamente dita, por exemplo, a dilatação vulvogástrica, que muitos de vocês acham que é só ligar para o cirurgião, só chamar o cirurgião, que está tudo resolvido, tudo pronto, não preciso de mais nada, tá? Mas a maioria se resume a isso, gente. Estudar a teoria, tá? Você tem que saber o que você está fazendo antes de fazer. Fazer uma cistocentese e romper a bexiga e não ter a possibilidade de levar para o centro cirúrgico. Seja por não haver anestesista na hora ou não ter disponibilidade. Tati, assim, normalmente a gente faz cistocentese, na maioria das vezes ali no gato obstruído, né? Dá uma esvaziada na vesícula urinária para a gente conseguir realizar os procedimentos de desobstrução e estabilização do paciente. O que você tem que pesar nesse momento? Gente, para você romper uma vesícula urinária por conta da cistocentese, é porque a parede dessa vesícula urinária já estava muito lesionada, já estava muito debilitada, tá? Muito hemorrágica, muito friável, que muitas vezes uma palpação um pouco mais brusca já iria romper essa vesícula urinária, tá? Então, você tem que pensar o quê? Quais são os benefícios que essa cistocentese vai trazer para o paciente? Você vai conseguir colocar esse paciente numa fluido para estabilizar as toxinas renais, você vai conseguir fazer flush para esvaziar a vesícula urinária, né, para tentar desobstruir. O que é o pior que pode acontecer nesse paciente? É essa vesícula urinária romper. Mas, gente, ó, a vesícula urinária,
Se ela romper, você vai ter extravasamentos de urina na cavidade abdominal, você pode levar um quadro de peritonite, mas não o uroperitônio não é como o hemoperitônio, que você tem que entrar para a cirurgia de emergência ali naquele momento, porque senão ele vai morrer de choque hipovolêmico. Não, o uroperitônio, ele permite um tempo maior de espera, tá? Então, você pode aguardar o anestesista, você pode aguardar o centro cirúrgico, não tem essa pressa tão grande como, por exemplo, o hemoperitônio, tá? Então, assim, pesar sempre os riscos e os malefícios de você fazer ou não esse procedimento. Será que é melhor não fazer porque eu tenho medo de romper a vesícula urinária? E aí eu vou manter esse animal numa fluido, com a vesícula urinária cheia, para onde que esse rim vai drenar? Para onde vai essa vesícula urinária? Para onde vai essa urina ali, esse fluido que vai ter que ser drenado pelo rim, né? Vai ter que ser filtrado pelo rim e vai para a vesícula urinária. Essa vesícula urinária vai continuar crescendo, crescendo, crescendo e ela também vai romper, tá? E aí vai causar um quadro até de hidronefrose, tá? Então, pesar os benefícios e os malefícios, tá? Mas, gente, é muito difícil você conseguir romper a vesícula urinária se você fizer da maneira correta. Assim, o que eu quero que você entenda? Aqui, dicas, né, para você vencer esse medo, vencer essa insegurança na hora de realizar uma cirurgia ambulatorial, um procedimento ambulatorial cirúrgico, seja ali a cistocentese, Tati falou, seja a toracocentese, que é o que eu vejo que o pessoal mais tem medo, seja o grano torácico, enfim, qualquer cirurgia ambulatorial. Primeiro ponto, gente, pare de se comparar com os veterinários que já são formados ali há muito tempo. Não acho que você tem que ter o mesmo nível de segurança, de confiança, de conhecimento desses veterinários, tá? E assim, não tô falando que todo veterinário formado há muito tempo é top e sabe muito, não, tá? A gente sabe que tem muito veterinário também que não evolui, não estuda e tá parado no tempo, né? Vide aí os que usam catibu até hoje. Mas esses professores que você admira, que são total confiantes, não acho que você tem que ser igual a ele agora, assim que você saiu da faculdade, com 2, 3 anos de formada, porque você não vai ser, tá? Não vai ser porque você está passando ali pelo momento que eles já passaram quando eles se formaram. E eles também tiveram esses medos, eu também tive esses medos, eu também tive insegurança, tenho até hoje, como eu falei, amanhã eu tenho uma cirurgia hepática que não é comum na minha rotina, eu vou lá, eu vou fazer, tá? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Se tiver alguma intercorrência, eu sei como reverter. Então, por mais que não seja comum na minha rotina, vou com medo mesmo, tá? Com receio, com insegurança, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Tá? Por mais que não seja comum na minha rotina, assim como pode ser que um dreno torácico, uma sonda esofágica não seja comum na sua rotina, mas você tem que saber fazer e você tem que fazer. Então, sem pensar nisso, entender que não tem que ser igual a esses profissionais que já estão aí há muito tempo e que já erraram e já aprenderam com os seus erros, tá? Entender que você vai errar, que ter medo é bom e que você vai errar, mas o que vai te diferenciar é o que você vai fazer com esse medo, com esse erro, você vai só errar e deixar para lá, vida que segue, ou você vai entender onde você errou, estudar o caso, para no próximo você melhorar, para no próximo você analisar, estudar, tá? E entender onde errou para no próximo você melhorar, tá? Entender também, gente, que todo mundo já perdeu o paciente. Todo mundo já teve paciente que veio a óbito, tá? Parar e pensar se esse paciente ele veio a óbito por um erro seu ou se ele veio a óbito porque a situação dele, o quadro dele já era realmente muito grave. Por exemplo, a gente tem pacientes que chegam ali, por exemplo, atropelados, que já chegam ali muito graves, muito alterados, e que você realmente não consegue dar muito suporte para esse paciente. E aí você faz o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, mas não é suficiente para aquele paciente, tá? Então, a gente tem esse tipo de paciente, mas a gente tem aquele paciente que ele veio a óbito realmente por uma negligência, por uma imprudência sua. Por exemplo, esse mesmo paciente atropelado, o exemplo que eu dei, que tinha que fazer uma toracocentese, mas você tem medo de fazer a toracocentese, e aí, ao invés de fazer a toracocentese, você vai e manda para o raio-x. E ele para no raio-x, e aí morre, e aí você vem com, tadinho, mas ele já estava tão mal mesmo, né? Estava tão debilitado, ia morrer de qualquer jeito. Não, provavelmente não, possivelmente não. Se você tivesse feito a toracocentese e estabilizado ele antes de levar para a mesa radiográfica. Então, parar e pensar, analisar e entender se ele veio a óbito realmente porque ele estava muito mal, porque a gente também não faz milagre, ou se foi por um erro seu. E se foi por um erro seu, o que você pode fazer para melhorar, para não errar novamente naquele momento? E refletir, tá? Refletir se, como eu falei, antes de encaminhar o paciente, você parar e refletir. Será que eu não fazer esse procedimento é realmente o melhor para o paciente? Será que o erro que eu posso cometer aqui vai ser tão mais prejudicial para esse paciente do que eu tentar e acertar? Será que é melhor eu encaminhar ele mesmo e nem saber o que vai acontecer com ele? Ou tentar fazer um procedimento que possivelmente vai salvar a vida dele, vai salvar o olho, vai salvar a pata, vai melhorar a condição dele, tá? Por exemplo, prótese de reto não é um procedimento que
que se eu não fizer ali na hora, ele vai morrer. Como, por exemplo, ali, sei lá, toracocentese. Mas é um procedimento que, no local que eu trabalhava, vira e mexe, me chamavam para fazer redução de prólapse de reto. Eu já cheguei, tipo, no outro dia, num dia, que tinha paciente internado desde o dia anterior, internado sem necessidade e esperando cirurgião para fazer a redução do prólapse de reto. Então, é um paciente que você tem um reto exposto, esse reto resseca, ele pode se machucar coçando, ele pode se machucar com a boca, ele pode se machucar na própria gaiola da internação, tá? E aí, um procedimento que ia ser simples, com uma sedação e um reposicionamento, e o tratamento ali adequado, ele pode se tornar uma cirurgia muito mais invasiva, como, por exemplo, a necessidade de uma amputação retal, tá? Por quê? Porque você não reduziu esse prólapse de reto. Você preferiu deixar ele internado para fazer o procedimento no outro dia e esse reto acabar ali se lesionando, machucando e o reposicionamento não ser mais necessário, tá? Então, sempre pesar isso daí no que é melhor para esse paciente. Mariana, os imprevistos também se repetem? Muitas complicações, elas se repetem também, tá? Nos livros, a gente tem lá a parte, as complicações transoperatórias, né? Vale para tudo. Mas muitas complicações, elas ocorrem por um erro e outras complicações ocorrem porque podem acontecer. Por exemplo, no OSH. A principal complicação no OSH é o coto, né? É ter sangramento, hemorragia no coto ovariano, no coto uterino. E pode ser por erro ali, no momento de fazer a ligadura do coto, onde você apertou, mas não apertou, porque você fez um nó falso, um nó errado, e aí acabou afrouxando quando você cortou e tudo mais. Mas, às vezes, a gente tem sangramentos, hemorragias de coto, porque cadelas muito obesas, gente, você tem uma camada de gordura ali, você faz a ligadura, você aperta, você acha que apertou tudo, e quando você solta, o nó afrouxa e sai. Isso acontece, tá? Então, é uma complicação comum. E aí, o que você faz? Uma ligadura transfixação. Uma transfixação ajuda a não ter esse tipo de complicação, tá? Então, você vai aprendendo a lidar com as complicações, aprendendo quais são os melhores métodos para evitar que certas complicações aconteçam. Mas você só vai ter essa manha, esse jogo de cintura, conforme você for fazendo, conforme você for aprendendo. E aprendendo também com os erros dos outros, tá? Os erros dos outros é muito melhor, porque aí você não precisa cometer o seu erro para aprender. Você já aprende com o erro do coleguinha, tá? Não tô falando aqui para você julgar o coleguinha, não. Tô falando para você ver onde ele errou, o que ele fez de errado e aprender com isso também. Onde é a clínica que você opera, e se precisar, você vai em outras clínicas operar. Eu trabalho em local público, Elaine. Mas eu faço volante em alguns lugares quando sou acionada. Sim, Leonardo, a gente tem o Segredo de Ambulatório Cirúrgico, tá? Que é um curso online, totalmente prático, aula prática de todos os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, gravação do passo a passo em cadáver, realização dos procedimentos reais ali no paciente mesmo, mais de 18 módulos, desde suturas até todos os procedimentos ambulatoriais, estabilização da emergência, ABC do trauma, obstrução uretral, módulo bônus de sedação, grupo do WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp que é ótimo, porque a gente tem todos os alunos ali de todas as turmas e é um momento ali de você pedir ajuda, pedir socorro, no momento de um atendimento emergencial, que você não sabe o que fazer, e aí todo mundo vai te ajudar, eu vou lá e ajudo também, e você consegue analisar os seus casos, porque eu vou lá e vejo o que foi feito, o que não foi feito, vejo os palpites dos outros, o que está certo, o que não está certo, o que pode melhorar. E isso daí vai melhorando a sua curva de aprendizado. Na USH, quando o corpo se rompe, como proceder? Você abre mais a sua incisão e você vai lá aonde rompeu e faz a ligadura, não tem mistério. Quando a gente tem sangramentos em OSH, você vai... muitas vezes as rupturas, as perdas de coto, elas acontecem porque o nego quer fazer uma mini incisão, né? Fazer uma mini incisão para tirar... para castrar o animal. E aí você fica ali tentando puxar para lá, puxar para cá, e aí acaba rompendo o ovário, acaba rompendo o útero. Você tem que abrir muito mais do que se você abrisse um pouquinho mais para fazer a cirurgia, né? Então, muitas vezes a gente tem complicações por causa disso, tá? Então, gente, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Deu para vocês assimilarem que o medo é normal, que o medo é bom, que você vai ter medo, que você vai errar, que você vai perder paciente, que você vai ter complicação e que tudo isso faz parte da curva de aprendizado. O que vai te diferenciar é o que você faz com tudo isso. É o que você faz com o erro, é o que você faz com o paciente que você perdeu. Se você só deixa para lá ou se você analisa, estuda, reflete o que foi que aconteceu naquele paciente para ele não evoluir bem, tá? Fez sentido, gente? Me fala aí se fez sentido ou não o que eu falei aqui. Paulo, estava precisando de umas dicas dessas. Obrigada. Então, Paulo, já pega, encaminha para aquele amigo, para aquele VET, que você também acredita que precisa ouvir as coisas que eu falei aqui hoje, tá bom? Tati, foi ótima live, muito bom, Tati, tá? Quero todo mundo seguro para realizar qualquer cirurgia ambulatorial, hein? Combinado? Se cadastra e ativa o sininho para receber todas as notificações. Combinado, gente? Não esquece de deixar o like aqui, hein?